Salve, salve família, salve, salve. Deixa eu trazer aqui o microfone pra perto. Um bom dia, né? Bom dia, terça-feira, semaninha de feriado, graças a Deus aí. Eu acabei de derrubar água aqui, enfim. Tudo daquele jeito top, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra secar. Não. Enfim, é isso. Vai ficar meio molhado aqui, eu só tiro daqui. E galerinha, como vocês estão? Tudo suave? Tudo de boa? BK na sala de espera, é daquele jeito, né? Tem que ter um rapzinho aí pra dar aquela animada pra já entrar aí no pique, né? No pique. Bom dia, Titoísmo, como você tá, camarada suave? Inclusive, Raul e Nick, seja bem-vindo, camarada. Vi aí que foi a primeira interação. Tudo suave, de boinha também? Enfim, eu só tô aqui dando aquela última divulgada, tá ligado, família? Só pra avisar que estamos ao vivo. Entramos. Aqui, papapá. Hoje a gente vai mais um dia aí de Clóvis Moura, né? Hoje a gente tem umas páginas a mais aí pra ler e uma outra discussão. Uma discussão que eu gosto bastante, que é feita por ele. Espero que vocês curtam também, né? Que é como o nome da própria live já fala. A gente vai discutir o que eram os quilombos, né? É uma discussão bem da hora dele. Enfim, talvez tanto como um dos pioneiros, como o maior discutidor dessa questão, né? Tanto da questão dos quilombos, como da questão do livro dele, Rebeliões de Senzalas e tal. O Clóvis Moura, ele é um dos grandes analistas aí desse tempo. Família, na programação da semana entrou uma coisa a mais. Ainda não sei, provavelmente vai ser na quinta de manhã a gente vai fazer isso. Mas agora a gente vai estar aí tentando, pelo menos uma vez por semana, vir aqui trocar uma ideia sobre os textos liberais que eu estou tendo na faculdade, né? Eu tive que ler o primeiro capítulo de Como as Democracias Morrem, e também é possível que eu venha aqui com o PDF aí exibido para vocês conseguirem ver e a gente discutir aí a teoria liberal, tá ligado? A gente vai bater de frente aí com esses textos. Alguns deles eu já trouxe, né? A gente já teve uma live que a gente discutiu, por exemplo, o Huntington, né? O Samuel Huntington, que é um dos caras que trabalhou para a FBI, para a CIA, para o Conselho de Segurança Nacional e tal. E agora a gente vai ter mais disso aí. Eu sei que, porra, liberal, é mó chato e tal, não sei o que, mas acho da hora a gente bater assim, tipo, de frente diretamente com a teoria, tá ligado? Eu acho que ficou uma coisa bem interessante. Eu vou mandar aqui já no chat o drive que a gente tá usando pras leituras. Ainda tem que ter uma atualizada nele, mas já tem as leituras de hoje e de amanhã, né? Lembrando que de terça-feira, 10 horas da manhã, a gente tá aqui lendo Clóvis Moura. E de quarta-feira, 8 horas da noite, a gente tá lendo Angela Davis, tá ligado? Enfim, pra ter os dois horários, pra galera que não consegue ver de manhã conseguir ver à noite, galera que não consegue ver à noite ver de manhã, embora sejam livros diferentes, vai estar conseguindo acompanhar alguma coisa. Salve, salve, poeta griot, suave camarada, de boinha. Também queria lembrar aí que tá tudo sendo postado aí no YouTube, tá ligado, família? Tá tudo no YouTube. E até mostrar aí uma coisa nova que a gente tem agora na live, família. Você coloca aqui, ó, comandos, né, ponto de exclamação, comandos, já aparece todos os comandos que a gente tem. Então a gente tem aí redes, apoio, Pix, podcast, lives e drive. Então o que você precisar, eu preciso do drive que a gente está usando para pegar o texto. Só digitar ponto de exclamação drive, vai aparecer o link do drive. Morcego, eu quero saber como que eu faço para acessar suas redes sociais, né? Qual é o arroba e tal. Eu sei que tá aqui na tela, né? Arroba morcego, Marcos, mas aí você coloca exclamação redes, vai aparecer aí, arroba morcego, Marcos, pra vocês. Morcego, quero fazer o apoio coletivo ou te ajudar fazendo um Pix, que tá aqui na tela, como vocês podem ver, apoia.se/morcego, o Pix, tá o e-mail do Pix, tem o QR Code aqui também. Se você utilizar aí a exclamação apoio, já aparece o link clicável, e o Pix, aparece o Pix aí, né, porque aí fica mais fácil copiar e tal. Além disso, a gente também tem um podcast, família, pra quem não sabe aí, a gente tem várias discussões. A última live foi com a Thailise Leite, falando sobre o colapso do capitalismo e a luta das mulheres, né, dentro dessa nossa conjuntura, dentro do que a gente está vendo hoje. Tem um episódio sobre a ascensão das direitas, enfim, tem um monte de episódios sobre os mais variados temas. Tem episódio sobre ocupação ao gabinário, episódio com o Léo Péricles, episódio com o Dom L, episódio com o Chavoso, episódio com a Rebeca Gaia, enfim, tem de tudo, tá ligado? E aí, com ponto de exclamação podcast, você consegue aí os links para quase todas as plataformas que vocês preferirem e tal. Também queria lembrar que você que olha e fala, porra, Morcego, eu queria comprar um livro da autonomia literária e tal, não sei o que, ou que você que ainda não conhece, mas pode acessar o site deles e conhecer,
a gente tá aí com o cupom #morcego na autonomia, que te garante 20% de desconto nos livros da autonomia literária, família. Não perca essa oportunidade, tá? Não perca essa oportunidade. Importante sempre lembrar disso. Não é sempre que tem livro gratuito. É livro gratuito não, livro barato, né? Porque, enfim, tá muito caro. Então, é isso. Alguma coisa que vocês querem que eu comente, família? Alguma coisa que vocês querem que eu fale? Aproveita agora o cálice para... Não cálice para sempre não. Conversem comigo que eu gosto de diálogo. Vocês estão ligados como eu sou, né? Eu gosto de conversar. Por enquanto que eu vejo vocês mandam algo, eu vou abrindo aqui o meu livro, tá? Página 21, que eram os quilombos. Enfim, agora é o momento. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, pá, lança agora. Não esquece também, família, aproveitar a galera que me segue no Twitter, no Insta, de compartilhar que a gente tá em live, tá? Isso daí é muito importante porque as redes cortam total. Bom dia, camarada Amanda, que honra ter você aqui. Como você tá, parça? Suave? Meu, eu acabei nem colando no ato sábado, viu? Eu fiquei no evento lá do ateliê e aí teve um evento sobre segurança digital e pá, eu acabei ficando. Eu nem consegui colar no ato. Meus pesos. Perdão, na verdade. Perdão mesmo. Vacilei. Mas não deu. Fiquei lá. Enfim. É isso. Que você tinha falado, né? Se trombasse, pá, não sei o que, eu acabei nem indo. Enfim, tá, mano. A vida tá uma zona. Tá uma zona. Eu colei e fiquei um pouco, depois tive que ir embora. Não, boto fé. Tá complicado, tá complicado. Então, família, vou fazer até um teste aqui pra ver se tá funcionando. Cadê? Está funcionando. Então, quem quiser pegar o livro tá aí. Já abre no segundo capítulo, o capítulo que se chama O que eram os quilombos, tá, família? O que eram os quilombos. Vocês sabem o que eram os quilombos? Enfim, a discussão que o Clóvis Moura se propõe a fazer é uma discussão um pouco mais aprofundada, até porque ele vai lembrar muito da questão, e isso que ainda é um resumo dos trabalhos dele, tá? Tipo, na verdade, uma introdução dos trabalhos dele. Ele vai lembrar muito de toda a dinâmica que acontece ao longo da América Latina, tá ligado? Ele não vai focar nessa questão de o que foi o tal quilombo, embora depois ele se aprofunde em alguns para estudos mais profundos, mas ele vai explorar as dinâmicas dos quilombos, ok? Isso é uma coisa muito interessante dele, porque você não traz uma definição de tipo que geralmente a gente vê na escola. Ah, quilombo era a galera que fugia e só se protegia e tal, não sei o quê. Não, a gente vai buscar entender como funcionavam as dinâmicas dos quilombos. Isso dá outro caráter pro próprio quilombo e até pro que a gente vai chamar de aquilombar, né, de quilombagem. Até porque alguns pensadores, e aí quem me passa essa informação é o Vini, do episódio sobre o movimento negro unificado lá no meu podcast, onde ele fala que tem alguns pensadores que encontram no pensamento do Clóvis Moura um marxismo quilombista. Acho que é essa a expressão, acho que é esse o conceito, tá ligado? Então ele realmente vai olhar para uma questão de modo de produção dentro do quilombo. E isso é uma dinâmica pouco explorada, uma dinâmica pouco dita. Mas é a dinâmica que vai focar aí muito nessa questão do próprio... como eu posso falar? Da própria discussão, por exemplo, sobre Palmares. Tá ligado? Própria discussão sobre Palmares. Posso começar, família? Só preciso de alguém pra me dar um aval aí e falar. Mete marcha, morcego. O que eram os quilombos, página 21 do livro. Eu não sei qual é a página no PDF, mas não deve ser muito longe disso. Alguém? Marcha, fechou. Salve, salve, dá uma honra ter você aqui, camarada. Então bora lá. Quilombo era, segundo a definição do rei de Portugal, em resposta à consulta do Conselho Ultramarino. Você conhece o coletivo Quilombo Periférico? Conheço, família, conheço. Cadê? Eu tava, inclusive, aproveitar que nem começamos direito, né? Cadê? Quilombo Periférico. Cadê? Ué, cadê a conta? Não tá aparecendo a conta. Aqui. Quilombo Periférico. Os caras. Tem uma galera braba. Eu tô seguindo ele. Eu comecei a conhecer a galera do Quilombo Periférico pelo Maloca Socialista, tá ligado? Enfim. É
bem interessante. Tem vários coletivos aí que estão voltando para essa questão e tal. Só que a discussão que o Clóvis Moura vai fazer é um pouco mais aprofundada. Eu acho que é muito uma discussão mais de resgatar uma cultura, mais ligada para uma questão de... Enfim, a gente vai ler, vocês vão entendendo o que ele está querendo se tratar aqui, né? E que eu acho que é uma questão da proposta que um quilombo, inclusive, poderia trazer. Falo de quilombos urbanos, né? Porque a gente tem quilombos, por exemplo, a Jade Lobo. Não sei se vocês conhecem, tem episódio, inclusive, com ela. Enfim, mano, parça foda pra caralho, assim, tipo, tem, mano, currículo lindo, atuação linda, sempre voltada pra comunidade. Ela, durante um tempo, tava morando no quilombo, não sei se ela tá hoje, mas ela tava morando num quilombo e tal, não sei o quê. E o quilombo tem uma proposta muito parecida, por exemplo, com os movimentos indígenas hoje no Brasil, saca? Nesse sentido de construção e tal, tanto que a Teia dos Povos, a rede que o Eras faz parte, lá na Bahia, ela vai ser essa junção, né? De quilombos, povos indígenas, grupos periféricos, que vão se unir para criar um outro ecossistema, uma nova dinâmica de sociabilidade. Enfim, é mais ou menos nesse sentido. Então, o Clóvis Moura ele começa dando a resposta à definição do rei de Portugal em 2 de dezembro de 1740. Que para ele, quilombo era toda habitação de negros fugidos que passem de 5 em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados nem se achem pilões deles. Qualquer 5 pessoas fugidas em um lugar que não é uma cidade, então era um quilombo. Então, dessa forma no Brasil, como em outras partes da América onde existiu o escravismo moderno, esses ajuntamentos proliferaram como sinal de protesto do negro escravo às condições desumanas e alienadas que estavam sujeitas. Então era esse espaço realmente de embate contra a ordem imposta, né? Na Colômbia, Cuba, Haiti, Jamaica, Peru, Guianas, finalmente onde quer que a escravidão existisse, o negro marrom, o quilombola, portanto, aparecia como sinal de rebeldia permanente contra o sistema que o escravizava. Em Cuba eram os palenques, muitos deles famosos. Às vezes, escreve Fernando Ortiz, os negros fugitivos reuniam-se em locais ocultos, montanhosos e de difícil acesso. Bom dia, Samadi 7K, seja bem-vindo, camarada. Então a gente está falando de Fernando Ortiz, aqui a gente está falando da Cuba dos chamados palenques, né? Com o objetivo de se fazerem fortes e viverem livres e independentes, conseguindo em alguns casos o estabelecimento de culturas à maneira africana e constituir até colônias quando conseguiam unir-se a algumas negras forras cimarrones, o que era frequente. Os escravos em tal estado de rebeldia diziam-se apalencados e os seus retiros palenques. Bom dia, Tabacas, como você tá, camarada? Suave? Então, ele tá usando essa expressão específica dos palenques, né? Que era essa forma quilombola dos próprios negros que estavam resistindo à escravidão. Em Cuba, né? Em Cuba. No Haiti, o mesmo se verificou. E lá, a gente tinha uma especificidade, que ele já abre essa frase, né? Ligados ao culto voodoo, os escravos negros daquela área de Ilha de São Domingos transformaram os núcleos de negros refugiados nas florestas no fermento mais importante das forças que iriam conquistar a independência. Então, para quem leu aí Jacobinos Negros, vai achar então já essa conexão. Inclusive, o próprio Clóvis Moura é uma das pessoas que vai falar da importância da Revolução de São Domingos durante todo o período colonial, saca? Desde a primeira revolta de Macantal, em 1758, até a libertação do país em 1804, então aí a gente está falando de um período de quase 50 anos, os negros rebeldes são o contingente social e militar mais importante dessa luta. A mesma coisa verifica-se na Venezuela, embora em menos proporções, né, em proporções muito menores. O movimento de Coro, em 1795, é liderado, ou pelo menos fortemente influenciado, pela parcela de escravos rebeldes daquele país. A gente vê nesse período, antes da consolidação do capitalismo moderno, ou seja, antes de começar o projeto de abolição da escravatura, praticamente todas as dinâmicas na América Latina ocorrendo por indígenas e povos negros. Ambos por causa de colonização e escravidão. A gente tem uma luta aqui iniciada na questão da terra e na questão da cultura. Na questão de uma aniquilação desses espaços e da luta contra isso. E aí entra uma questão, que é uma questão que o Eras fala hoje, porque a dinâmica social do nosso país, embora
a gente tenha sofrido uma urbanização muito forte e tal, não sei o quê, a gente tem um resquício colonial todo voltado no latifúndio. Então talvez ainda o latifúndio seja o nosso maior e primeiro inimigo. Só que não é o foco das nossas lutas. Em que sentido isso, morcego? No sentido de que a gente ainda tem lideranças campesinas sendo assassinadas, a gente teve, e assim, é um bagulho até, perdão falar aqui, né, mas a gente teve aí abusos por parte de garimpeiros com crianças indígenas saindo notícias a semana toda, saca? De ontem pra hoje eu já li 4 ou 5 notícias sobre regiões diferentes, saca? Você olha assim e fala, mano, é isso. Essa herança colonial tá muito posta no campo, ok? E é claro, consequentemente na periferia, porque na periferia é a galera que sai do campo e vem pra cidade. Na Colômbia, há uma sucessão de palenques, dentre os quais o mais famoso e conhecido é o San Basílio, no século XVIII. XVII, perdão. Liderado por Domingo Biorro, que se proclamou Rei Bencos. Nos Estados Unidos, Rapatker fez um inventário minucioso das revoltas naquele país. Ainda no México colonial e nas Guianas, o mesmo fato pode ser registrado, sendo que na Guiana Francesa um conjunto de quilombos, os Banch Negrois, até hoje sobrevive. Até o momento onde o Clóvis Moura escrevia, 1950 e... Esse texto ele tem a primeira edição de 1993. Mas se eu não me engano ele começa a ser escrito um tempo antes. Mas vamos ficar com essa data. No Panamá temos exemplos de Baiano, líder de um quilombo agressivo, que colocou em pânico as autoridades coloniais espanholas até que ele foi capturado, morrendo em uma masmorra na Espanha. E isso é uma questão interessante, né? Sempre nesse sentido de que surge uma revolta, toda a América Latina fica em choque, né? Essas comunidades de ex-escravos organizavam-se de diversas formas, tinham proporções e duração muito diferentes. A gente tinha pequenos quilombos de 8 homens ou pouco mais, que eram praticamente grupos armados. No recesso das matas, fugindo do cativeiro, muitas vezes eram recapturados pelos profissionais de caça aos fugitivos. Criou-se para isso uma ação específica. Em Cuba, chamavam-se de rancheadores, capitães do mato no Brasil, Coromanje e Ranger nas Guianas, todos usando as táticas mais desumanas de captura e repressão. Hoje a gente tem aí a polícia, né? É isso. Em Cuba, por exemplo, os rancheadores tinham por costume o uso de cães amestrados na caça aos escravos negros fugidos. Como podemos ver, a marronagem dos outros países ou a quilombagem do Brasil eram frutos das contradições estruturais do sistema escravista e refletiam na sua dinâmica, em nível de conflito social, a negação desse sistema por parte dos oprimidos. Então a gente tem uma dinâmica que vai explicitar, porque como um bom marxista, o Clóvis Moura vai olhar para a dominação e conflitos. Os quilombos faziam parte dos conflitos. Ele olha pela dinâmica dos de baixo. É uma resposta ao sistema. E reparem que o sistema capitalista ele é tão ardiloso que a resposta dele às contradições do sistema, do modo de produção escravista, vai em melhorar esse sistema, aperfeiçoar o racismo, aperfeiçoar o que a gente chama de capitães de mato, por exemplo, pela polícia, segurança pública, coisas assim. E mais ainda, ela vai minar todo e qualquer espaço de liberdade, todo e qualquer espaço que a gente tenha de enfrentamento, todo e qualquer espaço que a gente tenha por nosso. Vai literalmente cortar todos esses espaços que nós temos para construção, que é a proposta da Teia dos Povos, né? De achar espaços para continuar construindo e ir além do que estava posto. Bebam água, família. E aí ele faz um corte, né? Agora ele vai falar sobre a presença nacional do quilombo. Ou seja, já voltando para o Brasil. Repara que ele traz uma dinâmica do que eram os quilombos a partir de, a definição do rei de Portugal é isso. Os povos se chamavam assim e se organizavam assim, de forma bem breve, só apresentando. Uma introdução mesmo, né? No Brasil, a gente teve durante todo o período escravista, em praticamente toda a extensão do território nacional. À medida que o escravismo aparecia e se espraiava nacionalmente, ou seja, à medida que a escravidão estava cada vez mais longe, a negação dessa escravidão também surgia como um sintoma da antinômia básica desse tipo de sociedade. É literalmente uma resposta dos grupos oprimidos. Está havendo uma revisão histórica social do Brasil,
particularmente no que diz respeito à importância dos quilombos na dinâmica da sociedade brasileira. Por isso, eles manifestam-se nacionalmente como afirmação de luta contra o escravismo e as condições em que os escravos viviam pessoalmente. Então, é a maior dinâmica que nós temos de resposta à escravidão. Saber até que ponto esse protesto, essa posição de resistência individual ou grupal correspondia à possibilidade de um projeto de nova ordenação social é outra discussão. Repara que ele já abre a temática de uma alternativa. É outra discussão. Ele também vai fazer essa discussão, não agora, mas ele vai fazer essa discussão. O fato é que, no Brasil, como nos demais países no qual o escravismo moderno existiu, a revolta do negro escravo se manifestou. Devemos dizer, para se ter uma ótica acertada do nível de resistência dos escravos, que a quilombagem foi apenas uma das formas de resistência. A quilombagem foi apenas uma das formas de resistência. Outras, como assassinato dos senhores, dos feitores, dos capitães de mato, suicídio, fugas individuais, guerrilhas, insurreições urbanas, se alastravam por todo o período. Ele ainda dá exemplos de mais dessas formas. Mas, e aí que vem a grande importância, o quilombo foi a unidade básica de resistência do escravo. Ok? O quilombo é a unidade básica. Ele, então, vai ser a forma geral que a gente vai pegar para se pensar em resistência, sem negar a existência de outras formas. Inclusive, muitas vezes, essas saídas eram feitas por quilombos. E aí a gente vai ter também... É o livro do Moura, né? Exatamente, aí ó, já mandou o drive, família. Eu tentei atualizar isso, acho que agora foi. Às vezes você traz algumas palavras e aí já vai vir o drive, tá ligado? Pra dar uma facilitada. Pra quem ainda não abriu, a gente tá na página 25 do livro, Expansão Geográfica da Quilombagem, tem o drive aí no Mega, tá? Só abrir o Mega, tá o PDF aí, PDF grifável, tá, família? Grifável. Pra quem quiser uma dica, eu uso o Foxit Reader pra grifar, tá ligado? Então, quem quiser... Inclusive, eu tô com meu semestre de Sociologia aqui. A gente tá atualizando as coisas aqui. Agora tá ficando dinâmico, família. Tá ficando dinâmico. A gente tá tentando, tá ligado? Estamos tentando. Aos poucos, de passinho em passinho, eu vou me acostumando aí com a questão da tecnologia aí. Que vocês sabem, né, que eu já falei várias vezes aqui, eu realmente não sou um cara da tecnologia, mas estamos aprendendo a se virar, Aí eu tô enrolando, entendeu, pra vocês conseguirem abrir, quem não abriu ainda. Agora a gente vai entrar na página 25, expansão geográfica da quilombagem. Em Minas, Rio, Mato Grosso, Goiás, Pará, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Maranhão, Rio Grande do Sul, São Paulo, e conforme já dissemos, onde quer que o trabalho escravo se estratificasse, surgiu o quilombo, mocambo de negros fugidos, oferecendo resistência, lutando, desgastando em diversos níveis as forças produtivas escravistas. No drive está na página 14, camaradas. Muito obrigado, camarada Amanda. Página 14. Quer pela sua ação militar, quer pelo rapto de escravos das fazendas. E esse é um bagulho muito louco, né? Nem todo escravo realmente tinha o ímpeto de fugir, tinha força ou sentia necessidade, como por exemplo a formação de capitães do mato, a formação de pessoas negras que chicoteavam outras pessoas negras. Então muitas vezes eles raptavam os escravos, eles tiravam os escravos dessas condições, saca? Fato que constituía, do ponto de vista econômico, subtração compulsória das forças produtivas da classe senhorial. E não é só em abstrato no sentido de, aquele meu amigo negro, ele não se desaliena, nós vamos ter que raptar ele. Não, é menos força de mão de obra pro próprio dono de escravos, saca? É no sentido de causar prejuízo econômico, cara. Dessa forma, se o aquilombamento não tinha um projeto de nova ordenação social capaz de substituir o escravismo, ou seja, ainda não tinha uma outra proposta, em contrapartida, tinha um potencial e dinamismo capazes de desgastá-lo e criar elementos de crise permanente em sua estrutura. Cara, olha isso. Os escravos, os quilombolas, descobriram que eles não descobriram uma nova forma de ordenação social, mas eles sabiam aonde atacar o sistema de forma a causar uma crise estrutural. Isso é uma coisa pra gente pensar agora. Porque, por exemplo, fazer intervenções culturais, artísticas, é uma coisa importante pra chamar atenção e tal, não sei o quê.
Mas o grito, por exemplo, de vários grupos antifas, é barricada, greve geral, ação direta que derruba o capital, é uma questão interessante. Porque você está efetivamente buscando parar o capital. Você está buscando trazer uma crise. Porque um dia que você paralisa, um grupo de trabalhadores que em certa parte faz uma greve isolada e tal, não sei o quê, você não prejudica o capital. A pessoa às vezes tem menos lucro, a pessoa acumula menos capital do que mês passado, mas ela não chega a ter prejuízo. E muito menos o grande empresário chega a ter prejuízo. A partir do momento que a gente pensa em causar prejuízo, a gente está entrando em outra discussão. Isso é uma questão muito interessante. Porque dentro das discussões até sobre o próprio socialismo, entra aquela questão, né? Porra, como efetivamente vai ser o socialismo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pensei nesse mesmo paralelo com hoje, sensacional, poeta griot. Uma galera, inclusive, por exemplo, o próprio Samir Amin vai fazer essa discussão quando ele pensa a União Soviética, a China, e ele vai pensar o hoje, né? Claro que ele está escrevendo em 2013, 2014. Ele vai olhar e vai falar, o socialismo ele não tem uma forma posta. Ele vai se construir e vai se dar conforme a gente deteriore o capitalismo. Porque vai ser um momento que o antigo, o velho, já está pronto para morrer e a gente está pronto para criar um novo. E esse novo ele vai se criar dos fins das contradições do capitalismo ou da tentativa de superação das contradições do capitalismo. O que a gente não pode achar é que simplesmente vai surgir, tipo, o socialismo é assim e acabou. Não, ele é um bagulho que vai ser feito conforme a gente avança. Só que enquanto a gente não tiver o ímpeto, realmente essa coisa de vamos avançar, a gente não vai avançar. Isso é uma coisa importante. Voltando. Bom, primeiramente a pergunta do Tabacas, né? Seu nick é por causa do MC Marechal, poeta griot? Perguntinha do Tabacas. Por isso mesmo, onde existia a escravidão, existia o negro aquilombado. Edson Carneiro, estudando as formas de luta dos escravos brasileiros, caracteriza-as da seguinte maneira. Camarada manda, pensamento idealizado, né? Idealista, né? Exato. A gente precisa partir pro concreto. E não que necessariamente, aqui uma pausa na leitura, e não que necessariamente que a gente vai chegar, fazer uma revolução, deu certo e tal, não sei o quê. O próprio Marx, ele já fala, a revolução ela pode culminar em dois caminhos. Ou uma vitória e o socialismo, ou a vitória da barbárie. Isso é uma coisa que ela pode acontecer. E a gente fica tipo, pensamento, vai acontecer no momento perfeito, vão estar dadas as condições e tal, não sei o que. Não necessariamente. Isso é uma coisa que a gente tem que carregar com a gente, tá ligado? A própria Rosa, e aí uma galera traz como uma falha dela, porque no final da vida dela ela coloca essa questão de nós temos um novo mundo a criar e nós venceremos, né camaradas? Nós não temos outra opção a não ser estar na rua e tal, não sei o que. É muito louco, porque a situação onde ela se encontra é uma situação onde a população tá toda na rua, ela acaba de sair da prisão, depois de quase um ano de mobilizações intensas, e ela olha e fala, eu não tenho outra opção, eu não posso simplesmente abandonar a classe trabalhadora. E ela tem noção de que pode dar errado. Só que ela olha e fala, se eles estão na rua, é minha obrigação estar na rua e buscar os melhores caminhos para que a gente consiga avançar. E nisso, ela é morta, a revolução é acabada, e os caralho a quatro. Não deu certo. Isso é um risco que se corre. Só que enquanto a gente não tiver realmente essa coisa de dar a cara a tapa, de efetivamente construir, a gente vai ficar esperando o momento ideal. Só que, a gente tá falando aí de que, desde Marx, a leitura é de que existe crise econômica e crise política, é nesse momento que a gente tem que avançar. Quantas crises econômicas a gente teve desde que um partido comunista forte passou a existir no Brasil? É o que o Florestan Fernandes fala. Ele fala, a gente já perdeu muitas oportunidades. Muitas oportunidades. E nos próximos anos, se a gente não se organizar para aproveitar essas oportunidades, a gente vai perder muitas mais. Porque a gente vive num país de capitalismo dependente. Um país que ele vai passar por permanentes crises. O Lenin vai falar do elo mais fraco. Ele vai olhar e vai falar, aqui o capitalismo apresenta uma falha. E é durante esse período que a gente precisa romper com essa cadeia para que as outras correntes se rompam também. O que acontece é que as outras correntes não se rompem, mas ele conseguiu o momento de romper essa questão. Só que não é uma coisa que aconteceu só em 1917. A Rosa Luxemburgo, ela lembra de manifestações que começam a acontecer em 1893. E desde 93 até 1905, todo ano acontecem 3 ou 4 greves dos mesmos setores.
saca? A gente tá falando aí de um período de quase 20 anos. E, em 1905, a revolução que acontece não é a revolução que rompe com a burguesia. Muito pelo contrário. É uma revolução que dá um espaço para ela. E só 12 anos depois, a revolução se concretiza. Tá ligado? E essa é a questão. A gente vai ficar esperando um momento para que uma revolução se desponte do nada e ela efetivamente aconteça, que pra mim é uma questão muito mais idealista, ou a gente vai tratar as coisas como elas devem ser tratadas, né? Ao invés de pegar e olhar e falar, não, ó, a gente primeiro derrota o Bolsonaro, a gente faz a crítica ao Lula, a gente faz a oposição ao Lula, não sei o quê. Não, a gente tem que jogar todas as nossas forças. Porque se o Estado é proto-fascista, a gente tem que bater nele todos os dias. De todas as formas possíveis. Um grupo entrou em greve, vamos organizar outros grupos para entrar em greve também. Vamos parar a universidade, tá ligado? Porra, não é na universidade que a gente tem um monte de gente que se diz revolucionária, que usa a camisa do Che e não sei o quê. Vamos parar ela também, então. A mulher vai falar, é isso, parou, acabou. Saca? O tanto de trabalhador puto que tem na universidade chegar e falar, vamos fazer piquete, mano. O professor ali tá votando contra a cota dos alunos, tá votando contra a pró-aluno e não sei o que, vamos aproveitar o ódio dos próprios alunos e tal, e não sei o que. Aproveitar que tem gente preta e periférica entrando, não sei o que. Enfim. Ideias que eu sempre falo, e eu espero que vocês consigam levar pra frente essas ideias, família. É pra isso que eu tô aqui, tá ligado? Pra jogar, pra que a gente consiga, em cada núcleo que a gente trabalha, levar essas ideias. Então, voltando para as características para as caracterizações das formas de luta dos quilombos, de acordo com Edson Carneiro. Inclusive, leiam o Edson Carneiro, família. A. Revolta organizada pela tomada do poder político, que encontrou a expressão mais visível nos levantes dos negros malês, entre parênteses, muçulmanos, na Bahia, entre 1807 e 1835. Então a gente tinha uma revolta nesse período, nesse lugar, que tinha por objetivo a tomada do poder político, ok? B. A insurreição armada, especialmente no caso de Manuel Balaio, 1839, no Maranhão. Repara que grande parte, e é claro, por causa da dinâmica social do país na época, dessas revoltas acontecem no Nordeste, tá? Muito louco pensar isso. C. A fuga para o mato, de que resultam os quilombos, também exemplificados por Palmares. De fato, essas três formas fundamentais de luta caracterizam, de modo geral, os movimentos rebeldes dos escravos, a quilombagem do Brasil. Devemos lembrar, porém, para que a visão não fique incompleta, de outras formas de luta. A gente vai ter, por exemplo, as guerrilhas. As guerrilhas não são um movimento que surge apenas como um modelo comunista, né? Porque a gente vai ter os anarquistas, comunistas, depois utilizando as guerrilhas. Como, por exemplo, na Guerra Civil da Espanha. Como, por exemplo, aqui no Brasil. Mas, na verdade, ela é uma prática que era utilizada pelos próprios escravos. Ou seja, também é uma questão cultural. E é uma questão interessante para se notar como foi o desenvolvimento. Porque a partir do momento que a gente tem, por exemplo, a questão tática e estratégica discutindo por um viés socialista, a gente tem exemplos como, por exemplo, Cuba, que dá certo, cara. Em Cuba dá certo. Em Cuba, efetivamente, uma revolução começa assim e termina numa revolução comunista. Saca? E essa é a grande questão. Quando a gente passa a olhar modo de produção, dominação e conflito, a gente consegue olhar para um desenvolvimento da onde a gente entende por que na União Soviética não funciona, porque na Espanha funciona durante um tempo, mas depois perde suas falhas, mas que aqui era uma prática que já tinha sido utilizada séculos antes e já tinha se mostrado em certas partes eficazes. E a gente tem essas coisas ressoando durante toda a história da América Latina. B. A participação do escravo em movimentos que, embora não sendo seus, adquiriram um novo conteúdo com sua participação. Por exemplo, alguns movimentos que vão ser protagonizados por pessoas brancas que já iam contra o próprio Estado, né? A gente tem aí essa incorporação das pessoas negras nesses movimentos. E, é claro, também o banditismo quilombola. Roubos, vendas, formação de mercado negro e coisas assim. Inclusive, ele vai se aprofundar aqui um pouco no banditismo quilombola, né? Em casos extremados, o quilombo terminava bandoleira, como Lucas da Feira, tão conhecido na Bahia. Então a gente tem aí um nome chamado Lucas da Feira, ok? Quem aqui conhece Lucas da Feira?
Ler essas coisas dá uma esperança. É isso, parça. E uma coisa muito interessante que o Clóvis Moura traz é uma leitura do concreto, tá ligado? E essa leitura, ela não é feita pra ficar parada no tempo, tá ligado? Ela não é uma leitura pra, tipo, é isso. Mas o próprio Clóvis Moura, ele escreve pra aprimorar o pensamento do Brasil hoje, tá ligado? Ele escreve objetivando isso. Quem conhece Lucas da Feira, família? Eu não conhecia até eu ler. Eu acredito que grande parte das pessoas que não leram o livro não conhecem, tá ligado? Mas vamos ver. Trazendo aqui o pensamento da Nina Rodrigues, né? O pensamento não. O que a Nina Rodrigues disse de Lucas da Feira. Era um negro crioulo escravo. Em 1828, ele fugiu do seu senhor e organizou, com a ajuda de alguns outros escravos fugidos, chamados Flaviano, Nicolau, Bernardino, Januário, José e Joaquim, um bando que, desde esse tempo até 1848, durante 20 anos, cangaceiro não, né? Ele é um bandoleiro. É uma dinâmica um pouco diferente. Ele infestou as grandes estradas que conduziam à cidade de Feira de Santana, Lucas da Feira. Então, simples vila. Durante 20 anos, eles cometeram crimes de toda a espécie. Mantinham a pacífica população da vila presa de tal terror que, quando em 1844 o bandido Nicolau foi morto pelos policiais que o perseguiam e sua cabeça trazida à cidade, se celebrou o acontecimento com verdadeiras festas públicas, que foram renovadas e duraram 3 dias, quando Lucas foi aprisionado. Inclusive, as populações e a própria polícia fizeram festa, né? Mesmo sem instrução, ou seja, sem estudo, instrução no sentido que a gente tratou com Bakunin aqui, Lucas fez-se chefe do bando. Ele não agiu absolutamente como os negros escravos que se suicidavam. Ele tomou a ofensiva. Interrogado muito habitualmente nesse sentido, tomou todo cuidado em não comprometer seus cúmplices. Negou todos os fatos que pudessem denunciá-lo. Premido ao extremo, acabou por declarar que não denunciaria jamais seus amigos. Sabia que seus dias estavam contados, mas jamais trairia aqueles que outrora o haviam ajudado. Ainda tem um exemplo de fidelidade aqui, né? Para quem quiser, Nina Rodrigues em As Coletividades Anormais, pela editora Civilização Brasileira, livro de 1939, tá ok? 1939. Vamos pegar aqui quem foi Nina Rodrigues, família. Acho importante a gente trazer esses fatos aí para se somarem. Cadê Nina Rodrigues? Nina Rodrigues. Nina Rodrigues. Raimundo Nina Rodrigues foi um médico legista, psiquiatra, professor, escritor, antropólogo e etnólogo brasileiro. Notório eugenista. Foi ainda dietólogo, tropicalista, sexologista, higienista, biógrafo e epidemiologista. Essa é uma questão, e aqui vem uma brilhância, tanto de Florestan como do Clóvis Moura, né? Os dois fazem muito isso, aonde eles buscam, né? Por exemplo, nesse livro ele traz Nina Rodrigues, mas ele traz uma parte simplesmente explicatória, que só tá trazendo. Aí em Sociologia do Negro Brasileiro, ele vai trazer uma crítica, tá ligado? E aqui é uma das questões que eu quero trazer, por exemplo, aqui nas lives, para discutir teoria liberal, realmente pegar a teoria, é justamente isso. É isso que a sociologia crítica ela vai buscar fazer durante vários momentos. Ela pega as análises corretas, né? Olha e fala, beleza, isso daqui realmente é uma explicação do que estava posto. Só que a visão de tal pessoa é tal visão. E a gente tem que romper com essa visão e superar ela, tá ligado? E esse é o objetivo. Eu particularmente não gosto, por exemplo, dos vídeos reagindo aos liberais e tal, não sei o quê, porque é muito área de deboche, tá ligado? É muito essa questão de rir, não sei o quê e tal. Só que a grande questão é que esse discurso ele é tão impregnado que, por exemplo, uma pessoa que lê isso daqui e não busca entender, por exemplo, quem foi Nina Rodrigues, quem foi Lucas da Feira e tal, não sei o quê, vai olhar e falar, nossa, Nina Rodrigues fala de Lucas da Feira, uma das poucas pessoas que lembra. Só que vai ignorar que foi um eugenista. Isso passa desapercebido. E aí você vai lá e vai falar, não, gente, leiam Nina Rodrigues, tá ligado? Só leiam, pá, não sei o quê. Só que não apenas leiam, leiam criticamente. Leiam o que Clóvis Moura vai falar sobre Nina Rodrigues, tá ligado? Façam esse passo além. E aí, depois de julgado, Lucas da Feira é enforcado em 25 de setembro de 1849.
De modo geral, o quilombo não era móvel como os grupos de bandoleiros que pareciam constantemente atacando nas estradas e nas fazendas. Sim, alguns reacts perdem a direção às vezes. Eu não curto muito, por isso que eu vou trazer mais uma questão teórica, assim. Eu sei que, porra, às vezes é chato e tal, mas é isso. Nossa, eu não vi que tinha seguidor novo, família. Quem que foi? Ah, Samadi 7K, muito obrigado, camarada. Deixa eu atualizar o bagulho aqui de seguidor porque não tava atualizado. Agora tá atualizado. Eram como uma praga sem remédio. É assim o próximo capítulo, o próximo subcapítulo que o Clóvis Moura abre. Desde que a escravidão negra foi instituída no Brasil, havia tapaiunos fugidos. Nas bandeiras havia negros, e muitos deles se refugiavam nas matas. As próprias bandeiras, por outro lado, se encarregavam de caçar quilombolas. Dal, o que você acha da live do Luigi? Ele viaja esse pai, mano. Primeiramente, obrigado aí porque você colocou live e aí aparece o bagulho das lives. A gente faz live na Twitch, posta no YouTube e às vezes faz no YouTube também, família. É isso. Eu particularmente não gosto do trampo dele, ok? Tenho severas críticas, mas ele me divulgou recentemente, tá ligado? Então, é show, Luigi. Você é lindo, parça. Continua assim, tá ligado? Eu tenho alguns pontos que, assim, por exemplo, ele falou do programa do Ciro e tal, não sei o que, tá ligado? Falou bem. Não do programa em si, mas, enfim, de um bagulho que o Ciro fez e tal, não sei o que. Eu, particularmente, não acho da hora isso, tá ligado? Eu acho muito pelo contrário. Bem complicada essa questão. Mas, ao mesmo tempo, e aí é uma das grandes contradições, né? Ele faz um trampo, por exemplo, de arrecadação de dinheiro para certos movimentos, tá ligado? Eu não tenho capacidade de fazer isso, enfim, eu não tenho dinheiro nem pra mim, direito, família. Tô pobre, tá ligado? E ele ajuda a divulgar certas pessoas da esquerda radical. Tá ligado? Então é aquela coisa, você faz uma crítica, por exemplo, eu não assisto e tal, não sei o que, mas muita gente chega e fala, eu assisto e tal, não sei o que, mano. Eu não vou falar, não, para de assistir e tal, não sei o que. Eu olho e falo, mano, show, da hora. Espero que vocês tenham, o que seja de bom, que esteja passando, você esteja pegando. É isso, pra mim é esse o ponto, tá ligado? Aí, ó, camarada Amanda, então só aceita, adoro o Luigi. Então, é basicamente isso, tá ligado? Só que aquela coisa, eu também nunca vi ele se colocando como comunista. Não sei se ele realmente se coloca assim e tal, não sei o quê. Diferente de, por exemplo, uns outros nomes aí, que aí eu tenho muito mais dificuldade, sabe? Por exemplo, você vai raras vezes me ver criticando o Luigi. Eu olho e falo, eu não gosto. É isso, não gosto da dinâmica que ele faz nas lives e tal. Coisa particular minha. Diferente, por exemplo, de como vocês venham falando do Elias Jabur. Tá ligado? Diferente do Omar. Tá ligado? Aí é outra história. Aí é outra discussão. É engraçado que, enfim. Voltando aqui pro... Ele só divulga e não tá esse trabalho dos camaradas. É isso, tá ligado? Assim, é que eu tenho um problema com lives de um modo geral. E pra mim, enfim. Em 1723, Manuel da Costa pediu a Bartolomeu Pais que levasse às minas de Cachipó mercadorias e escravos pertencentes a um rico comerciante português. O bandeirante aceitou a incumbência e perdeu muito tempo nos campos de Vacara, tentando capturar 2 negros que fugiram, conseguindo finalmente o seu intento. Enfim, é isso. Outras vezes, os negros escravos, peças de Guiné, juntavam-se aos índios para praticarem desordens. Uma delas era a destruição da forca, ou seja, destruir o símbolo da própria opressão, né? Várias vezes as autoridades verberaram as atividades dos negros da terra de Guiné, que repetidamente destruíram aquele instrumento de morte. Aqui a expressão negros da terra corresponde aos índios, e de Guiné aos africanos ou aos seus descendentes. Se isso acontecia em São Paulo, nas outras capitanias o fato se repetia. Os negros fugiam para as matas e depois de praticarem desordem se aquilombavam. Cara, muito louco isso, porque a gente começa já a falar de uma interação entre negros e indígenas, entre quilombolas e aldeias, entre povos e povos, tá ligado? Muito louco isso. As câmaras sentiam-se imponentes para combatê-los, por falta de recursos, e a metrópole muitas vezes recriminava-as por não terem condições de destruírem os quilombolas. No Rio de Janeiro, e aqui de acordo com Afonso Arinos de Melo Franco, em Agitação dos Escravos do Rio de Janeiro, em um livro do Edson Carneiro, Antologia do Negro Brasileiro, diz assim: atacavam aos próprios senhores. Assim, em Rio Bonito, o fazendeiro José Martins da Rocha Portela foi morto por seus negros. Tentativas de morte também haviam, como a que se deu com o fazendeiro Miguel Teixeira de Mendonça de Barra Mansa, ou como o senhor moço filho do fazendeiro José Joaquim Machado no local Morundu,
em campos. Então, os negros, indígenas, todos aqueles grupos escravizados vão buscar formas de combater, seja matando a própria pessoa que escraviza, seja eliminando o símbolo da escravidão e depois se aquilombando. Esses negros eram os que saíam dos quilombos ou aqueles que ainda praticavam banditismo individual ou em pequenos grupos. Após os delitos, evidentemente procuravam os quilombos para se esconder. E esses negros cariocas criarão vários quilombos à margem do rio Paraíba, de onde incursionarão para atacar fazendas e povoados mais próximos. Juntam-se também aí aos índios rebelados, constituindo força capaz de atacar de surpresa os senhores de engenho e suas propriedades. É isso, família. Entender com quais grupos a gente efetivamente deve se unir. E atacar, inclusive, de surpresa. Saca? Eu sei que existe toda uma discussão sobre a questão do espontaneísmo, sobre a questão de pequenos grupos, sobre isso daí não ser, na verdade, tarefa concreta da revolução. Mas quando acontecem esses movimentos, por exemplo, o que aconteceu no Borba Gato, a gente tem uma inflamação da rebeldia. A gente tem uma inflamação da organização e da discussão organizativa e de superação do que está posto, da ordem imposta. E de modo algum chegando e falando, vai lá família, queimem estátuas e tal. Mas, se algum dia vocês fizerem isso, não necessariamente é algo ruim. Muito pelo contrário, na maioria das vezes você está queimando símbolos. E a simbologia para a construção do que foi a tentativa de construir o que a gente chama de Brasil é uma questão importante. Em face das atividades desses quilombolas e índios rebeldes, muitas providências serão tomadas. Grupos de capitães do mato são formados e vão percorrer as estradas e matas em busca de escravos fugidos ou de grupos de quilombolas. O maior e mais conhecido de todos os quilombos do Rio de Janeiro foi o de Manuel Congo. A revolta começou na fazenda Freguesia em 1838, de propriedade do capitão mor Manuel Francisco Xavier. Liderados por Manuel Congo, esses escravos assassinaram um lavrador branco, expulsaram os feitores e dirigiram-se armados para a Fazenda Maravilha, propriedade do mesmo senhor, que foi invadida e depredada. Os caras matam o senhor, expulsam quem está tomando conta deles e invadem outra fazenda que era propriedade do senhor e destroem. Em seguida, refugiaram-se nas matas. Nas de Santa Catarina, organizaram um quilombo. O escravo Manuel Congo foi aclamado rei. É Mata de Santa Catarina, tá? Não é Santa Catarina Sul. Depois disso, iniciaram-se uma série de violências e ataques às fazendas e aos engenhos das vizinhanças. As autoridades, porém, não ficaram inativas e organizaram a primeira expedição para dar-lhes combate. Essa tropa, composta de praças e comandada por uma oficial da Guarda Nacional, foi fragorosamente derrotada. Então repara aqui que a gente passa da utilização de o que a gente tem como milícias, que vão ser os bandeirantes, né, que a gente ainda tem hoje, mas a gente vai ter aí a própria Guarda Nacional sendo responsável por atacar quilombolas. Essa instituição policial, esse braço armado do Estado, os cães de guarda do Estado, eles têm um histórico, eles são criados para isso. Saca? Não é uma questão de, olha como a polícia age hoje, mas é de qual o sentido da polícia, da existência da polícia. Cadê? Não dá-lhes combate, foi fragorosamente derrotado. Uma verdadeira debandada. A desmoralização dessa primeira expedição repercutiu na classe senhorial e, ao mesmo tempo, um sentimento de euforia apoderou-se dos escravos. O excesso de otimismo foi fatal aos quilombolas. É aquilo, pessimismo da razão, otimismo da vontade, tá? Não pode... coração quente, cabeça fria, tá ligado? Animados com o feito, prosseguiram em suas atividades atacando e depredando, fato que porá em pânico os fazendeiros daquela região. Diante dos repetidos pedidos de auxílio dos fazendeiros, o governo enviou um destacamento de tropas regulares, que em 11 de dezembro de 1838 dá combate aos escravos, fazendo verdadeira matança indiscriminada. Os quilombolas foram trucidados pelas tropas imperiais e os líderes caíram prisioneiros. Submetidos a julgamento sumário, sofreram penas que oscilaram entre o enforcamento e o açoite público. Manuel Congo, condenado à morte na forca, sendo a sentença executada no dia 6 de setembro de 1839. Outros líderes foram também punidos severamente. E agora,
Quem que é... Não, me falem aí, quem que é o nome que comandou essa carnificina, família? Me falem, eu quero que vocês falem. Eu preciso que vocês escrevam o nome pra eu ler o nome pra alguém, escrito por alguém de quem comandou a carnificina. A Caru, muito obrigado pela inscrição com o Prime, camarada! Rodadinha! Parabéns, você agora é uma morcega prêmio. Muito obrigado aí, camarada. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Petagril. Tá aí sua resposta, titoísmo. Duque de Caxias. Ok? Duque de Caxias. Que, lembremos, em 1866 é nomeado comandante das forças do Império em operações contra o Paraguai. Ok? Ele é uma das pessoas que vai falar para as pessoas negras, depois de matar toneladas, depois de reprimir diversas rebeliões, não sei o que. Não, ó família, venham lutar no Paraguai que depois vocês serão libertos. E ele vai comandar carnificinas durante toda a vida dele, né? É isso. Essa é a pessoa que a gente tá falando aqui. Eu que agradeço a Carol, muito obrigado, camarada. Você é perfeita. Então a gente tem aí toda essa questão posta, família. Pra vocês verem o nível de como as coisas se conectam quando a gente para pra pesquisar mesmo, tá ligado? Quando a gente para pra olhar. Enfim. Calma aí, que eu vou colocar aqui. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui no Google rapidinho, família. Ó. Duque de Caxias... Rebelião. Dei uma pesquisada pra ver o rosto dele. Boa. Duque de Caxias foi responsável por comandar as tropas que reprimiram a balaiada no Maranhão em 1840. Saca? Ele literalmente servia pra isso. Hoje a gente tem cidade com o nome dele, né? O exército brasileiro simplesmente tem um vídeo dele. Exato. É isso que eu falo. As Forças Armadas, elas foram fundadas para proteger a propriedade privada e impedir a rebelião dos grupos subalternos, dos escravos, oprimidos e pobres. E esses nomes vão ser relembrados e rememorados para Duque de Caxias, o Pacificador. Olha isso, família. Essa é a profundidade do espaço aonde o Clóvis Moura vai caçar as coisas. Lembro quando o Bolsonaro disse, não sou Caxias, mas vou pacificar o país. É isso. E aí o que o Duque de Caxias fazia? Reprimir as pessoas negras, indígenas. Nossa, olha que loucura, porque o Bolsonaro realmente está fazendo milícias terem essa função, né? Bom, a polícia sempre faz isso daí independente do governo, né? Inclusive o PT é um dos maiores protagonizadores disso. Mas é isso. Continuando. Espalha essa quilombagem. Mas não é apenas no Rio de Janeiro que a quilombagem se manifesta. Ao contrário, nas outras áreas escravistas, a sua atividade é igual ou muito maior. Como eu falei antes, né, quando ele cita, a gente tem muita representação disso no Nordeste. Na Paraíba, por exemplo, o quilombo é a forma preferida de rebeldia. Os escravos fugiam para as matas, tornando-se um perigo permanente. A metrópole reagiria, mandando instruções para que esses quilombos fossem destruídos. Muitos escravos, que são egressos de Palmares, com a experiência adquirida naquele reduto, estabelecerão um agrupamento a quilombola em Cumbi, hoje na usina Santa Rita. Iniciarão em seguida uma série de ataques que intimidarão os senhores da região. Cara, a cara e a coragem desses grupos, tá ligado? Literalmente de serem escravos, fugirem, se organizarem e atacarem. Saca? A gente não tá falando de um ataque no sentido de eu vou lá e vou gritar fora tal pessoa, não sei o que, não sei o que. Mas não, eles não tinham outra alternativa. A alternativa era matar e tomar. É o que a gente faz, saca? O bagulho é o seguinte, parça. Se a gente realmente fala de revolução, não existe outra alternativa. Não existe uma coisa bonitinha, tá ligado? No máximo, vai ser algo não sanguinário, como foi em 1917 a Revolução Russa. Mas mesmo assim, é um bagulho que tem que ser tomado. É isso, ou matava ou morria.
E hoje a gente fala, ah, não, mas ó, isso daí era nos tempos da escravidão, não sei o que, etc e tal, não sei o que. Família, quantas pessoas morreram durante essa pandemia aqui no Brasil? Mais de 600 mil, né? Quantas pessoas morreram por fome aqui no Brasil? Quantas pessoas estão passando fome? 15 milhões? A gente tá falando de literalmente matar ou morrer. Saca? A gente tá falando de qual o nível de crianças mortas por ação policial nos últimos anos? Matar ou morrer. Só que a gente não... Assim, claro que até eu, em certa medida, já normalizamos isso, né? Virou uma coisa, tipo, normal. E só quando a gente vai ler em outros lugares, em outros momentos históricos, a gente... Nossa, caralho. Mas até hoje, né? Ó, a frase do Bolsonaro, mesmo... Não sou Caxias, mas vou pacificar o país. O exército tem o Duque de Caxias, o pacificador. E aí os fazendeiros vão continuar pedindo providências contra os roubos que experimentavam os moradores do Serrão do Cariri, Tapuá e Itaipu do Mocambo Cumbi. A carta régia, precisamos de tática, estratégia, organização, divulgação teórica, tudo, né? A gente tá... Propaganda, agitação. É longo que a gente precisa. A carta régia que comunica o fato diz ainda que naquele mocambo se encontravam índios evadidos, avaliando em cerca de 70 o número de indígenas negros ali reunidos. Então a gente está falando, e não é um número muito grande, mas a gente está falando realmente de um número relativo de negros e indígenas lutando juntos, né? Florestan coloca isso no livro que é a Revolução passa de uma guerra civil escondida para uma aberta. Família, eu tenho um livro escrito sobre... um episódio escrito sobre o que é a Revolução a partir de Florestan e Lineira. Inclusive, é possível que eu encontre o Lineira pessoalmente no meio do ano, família. É óbvio que ele vai estar aqui no Brasil, né? Porque não tem como ir pra fora. Mas, esse é um dos episódios que eu tô mais louco pra soltar. Mas primeiro eu quero falar sobre imperialismo e tal, não sei o que, pra depois chegar no que é a Revolução. Mas sim, leiam Florestan Fernandes, família. Leiam Florestan Fernandes. Enfim, assim que sair a notícia realmente da confirmação dele, eu estarei postando pra vocês também irem conhecer, né, família? É lógico. E a gente se conhecer também e fazer uma reunião pra ouvir o Lineira falar, velho. Então, medidas repressoras vão ser postas em prática, sendo enviado Jerônimo Tovar de Macedo, com 40 homens para combater o reduto. Vamos descobrir agora quem é esse Jerônimo Tovar de Macedo. Vamos lá. Jerônimo Tovar de Macedo. Instituto Geni tem mensagem. Caraca, tem um trecho de um PDF que tá no doceiro, né? Colocarei uma quantia abastada na mão do melhor mateiro de capitania, o terror dos negros, o mateiro Jerônimo Tovar de Macedo. Caralho. Isso da guerrilha é tão ruim assim? Tipo, eu vejo uma galera estimulando essa parada, sempre parece muita gente da própria esquerda revolucionária que chama pra chamar de maluco. Então, é o que eu tava discutindo um tempo atrás, não sei se você chegou a ouvir, Dal. Mas assim, eu odeio falar em plataformas abertas assim, mas enfim, tá aí. A gente tem que saber que para uma posição de pensar estratégia revolucionária, talvez ela não seja mais tão útil, ok? Isso é um fato por causa da forma de atualização das coisas. Isso é um fato. Pode não ser tão útil, mas pode ser. Não quer dizer que não vai ser. Até porque, como a gente tem espaço para a criação do momento revolucionário, mas a gente não tem efetivamente o despontamento disso, às vezes, uma guerrilha isolada, e eu falo assim, de um grupo de 5 pessoas aleatórias que vai lá e faz alguma coisa muito louca, pode ser a faísca, a fagulha que falta para acender o fogo, tá ligado? Pode ser. O que a gente não pode é criminalizar, e essa é a grande questão, tá ligado? A grande questão é que a esquerda, toda vez que vê algo radical que não concorda, quer criminalizar o bagulho, quer olhar e falar, vocês não podem fazer isso. Só que, por que não pode? Tá ligado? Agora existe uma forma certa de fazer o bagulho e só uma forma única e só isso daí vai dar certo? Pra mim, não é assim. Inclusive, uma questão louca é que a prática é o experimento da teoria.
Se você não colocar em prática, você não tem a testagem teórica. Tá ligado? Eu nem diria que coloca no mesmo barco que a direita, mas eu diria que se alia a direita para colocar a gente num barco que vai ser o barco bombardeado. Porque foi o que aconteceu com as manifestações do ano passado, quando denunciou onde ficava o bloco combativo, quando quis jogar a polícia pra dentro, pra cima do bloco, quando se protegeu com a polícia, quando o carro de som do PT olhou e falou: vocês que provocaram, vocês saíram quebrando tudo, vocês que se virem. Dane-se, vocês são outra galera. Eu ainda quero fazer uma etnografia do bloco combativo pra mostrar que, mano, tá colando uma galera periférica fudida nesses blocos e a galera tá ignorando isso. Eu ainda quero fazer uma etnografia sobre isso. E aí, esse mateiro, né, Jerônimo Tovar de Macedo, ele não tem êxito nesse primeiro enfrentamento. E com a derrota dessa expedição, a situação se agravou para os senhores da região, que aí continuavam sendo atacados constantemente pelos quilombolas. Em vista dessa situação crítica, tempos depois, a gente tem João Tavares de Castro, que com um corpo de mercenários vai marchar contra o quilombo, travando combate cerrado com seus componentes, suprimindo muitos, aprisionando 25, arrasando finalmente o reduto. E anos depois, em 1851, vai ser dissolvido outro quilombo que constituía sério perigo e vinha resistindo tenazmente às investidas das autoridades. Para quem quiser ler, Ademar Vidal, em 2 séculos de escravidão na Paraíba. É o livro organizado por Roquete Pinto, Estudos Afro-Brasileiros, perdão. Salve, salve, infraproletariado, como você tá, camarada? Tudo suave? De boa, camarada? Assim, fora o que tá ruim, é lógico, né? Porque, enfim, tá complicada a situação. Fora o que tá ruim, tudo suave? Vamos lá. E agora ele vai entrar em Negro Quilombola, era ferrado como boi. Tudo na paz. É isso, camarada, é isso. Na medida do possível, perfeito. É sobre isso, família. Enfim, como entrou mais uma galera aí, deixa eu colocar aqui de novo. Cadê? Gerenciamento de transmissão. Chat completo, vai. Livro. Então, quem quiser ir, o drive tá aí pra pegar o livro, família. Negro Quilombola era ferrado como boi. Essa parte é pesada, sim, poeta griot. Mas vamos lá. A metrópole não se conformava com aquilo que considerava um insulto à sua autoridade, né? Os poderes hoje, enfim, eles não podem ter nada que seja contra e que seja um risco, né? Toma providências. Em 1741, vai mandar que seja rigorosamente cumprido o alvará de 7 de março daquele ano onde se manda ferrar, ferro em brasa, com um F na testa, fujão, todo negro que fugisse e fosse encontrado em quilombo, e cortar uma orelha em caso de reincidência. Como disse o camarada poeta griot, essa parte é pesada. A gente tá falando que literalmente na testa um F de fujão era colocado com ferro em brasa. Caso você fosse pego novamente fugindo, sua orelha era cortada. Isso era lei. Alvará de 7 de março de 1741. E a gente tem aqui, deixa eu até pegar... Eu errei, faço saber aos que este alvará em forma de lei virem, que sendo-me presente os insultos que no Brasil cometem os escravos fugidos, a que vulgarmente chamam de calhambolas, passando a fazer excesso de se juntar em quilombos e sendo preciso acudir com os remédios que evitem esta desordem, ei por bem que a todos os negros que forem achados em quilombos, estando neles voluntariamente, se lhes ponha com fogo uma marca em uma espádua com a letra F, que para este efeito haverá nas câmaras, e se quando se for executar esta pena for achado já com a mesma marca, se lhe cortará uma orelha, tudo por simples mandado do juiz de fora, ou ordinário da terra, ou do ouvidor da comarca, ou seja, várias pessoas poderiam confirmar isso daí. Sem processo algum, e só pela notoriedade do fato, logo que do quilombo for trazido antes de entrar para a cadeia. Pelo que mando
ao vice-rei e capitão-general de mar, a terra do Estado do Brasil, governador e capitão-general do Brasil, governadores e capitães generais, desembargadores de relação, ouvidores de justiça do dito Estado, cumpram e guardem, e façam cumprir e guardar este meu alvará em forma de lei, que valerá, posto que seu efeito haja de durar mais de 1 ano, sem embargo da ordenação do livro 2º, parágrafo 4º. Em contrário, o que será publicado nas comarcas do Estado do Brasil e se registrará na Relação e Secretaria dos Governos, Ouvidoria e Câmaras do mesmo Estado, para que venha a notícia de todos. Dado em Lisboa Ocidental, a 3 de março de 1741, a rei. Lei. A lei não é régua ética ou moral que nós, revolucionários, devemos nos pautar para qualquer coisa. Ela tem que ser trabalhada com muita cautela. Num ponto de que a gente ainda se encontra no capitalismo, a gente tem que trabalhar essa relação com ela, para certos casos, mas em um ponto de entender que a legalidade muitas vezes legalizou inclusive a escravidão. Ela não quer dizer porra nenhuma. E esse é um exemplo bem óbvio do que era o direito naquela época. E tais medidas, porém, não conseguirão impedir que os negros continuem fugindo, embrenhando-se nas matas e construindo novos quilombos. As cadeias públicas encher-se-ão de escravos rebeldes. Tem alguma semelhança com o que acontece hoje, família? Pra caralho, né? É isso, família. É muito igual, cara. É muito igual. É muito igual. Essa aqui é a fita, é muito igual. Eu não sei se me deixa feliz, me deixa triste. Na verdade, claro, me deixa extremamente triste. Mas é entender que a discussão sobre o modo de produção escravista colonial, tá ligado? A discussão sobre o modo de escravista colonial, pra questão de, inclusive se falando que a revolução internacional não acontece de uma vez, mas primeiro ela vai acontecer a nível mais local, a gente precisa ter isso em mente, família. A gente precisa trabalhar com isso, com esse aspecto, tá ligado? Lembra um pouco da guerra às drogas, da questão de que qualquer pessoa preta que seja vista num local que não é considerado pra ele, pode ser um criminoso, cara. É justamente isso, É uma criminalização de, literalmente, qualquer coisa que seja para as pessoas negras. Vai ter outra dinâmica, é lógico, porque a gente está falando de um modo de produção escravista colonial que passa para um modo capitalista de produção. A gente passa para uma outra forma de sociedade, né? A gente não tem mais escravo, a gente tem trabalho livre, enfim, algumas coisas assim. Mas a questão é, o direito, a função da cadeia, a função da polícia, a função da opressão e exploração econômica é a mesma. É a mesma. Porque o modo de produção escravista colonial, ele vai ser uma base do capitalismo. E daí surge a expressão, estava no lugar errado na hora errada. Saca? A culpa não é do racista policial, a culpa é da pessoa preta que estava na hora errada. Reparem. Ó, vou voltar aqui um pouco no bagulho que o rei fala, né? Cadê? Todos os negros que forem achados em quilombos, estando neles voluntariamente. Enfim. Na Paraíba, em 1865, os escravos se rebelaram ao verem as torturas a que um dos escravos presos foram submetidos. Torturas que continuam até hoje. Os demais presos atiraram-se sobre a guarda, estabelecendo-se uma série de conflito, tendo morrido na luta os escravos Ildefonso, Félix, Tomás e o guarda nacional Manuel dos Prazeres. Além desses mortos, vários feridos. Se isso acontecia na Paraíba, mais significativa era a atuação dos quilombolas em Minas Gerais, onde o contingente dos escravos negros era muito maior. Havia em Minas Gerais uma cisão profunda entre as duas classes fundamentais da sociedade, senhores e escravos. Repara essas duas classes. Outros segmentos e grupos sociais, como contratadores, faiscadores, contrabandistas, artesãos, pequenos comerciantes, agricultores, negros forros, militares de baixa patente, clérigos sem paróquia, manifestavam em maior ou menor grau também a insatisfação diante da estrutura da sociedade,
Criou-se, assim, um patamar de inquietação social, proporcionando a formação de movimentos ou intenções de mudança que se manifestarão desde o século XVIII em sucessivas revoltas. A gente vai ter, Tiradentes, enfim, a gente vai ter vários movimentos assim. E é engraçado, porque a gente tem realmente outros grupos participando disso, só que sempre os pobres, pretos, indígenas, periféricos, são os grupos mortos quando essas revoluções ou revoltas são paradas. E a mesma coisa hoje, né? Você tá com seu amigo branco usando droga, é capaz dele sair suave. Você não. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá, família? Qualquer semelhança é mera coincidência. A tragédia de Isidoro, o Mártir. A luta era generalizada e constante. Vários quilombolas e bandoleiros se celebrizaram na região como Ambrósio e Isidoro. Durante muito tempo viveu no distrito diamantino, misto de bandoleiro e quilombola, o negro Isidoro, conhecido posteriormente como o Mártir. Ele atuou à frente de 50 quilombolas, ou seja, só ele liderava 50 quilombolas. Praticamente invencível, ou por tal supunham seus adversários, até ser capturado no ano de 1809 e depois executado. Joaquim Felício dos Santos descreve as atividades de Isidoro da seguinte forma. Ele era um pardo que fora um escravo de um frei Rangel, que vivia da mineração. Processado como contrabandista, foi confiscado a seu senhor em benefício da Fazenda Real. Camarada, você está em qual período da faculdade? Terceiro período, família. Terceiro. Pode pá? Ele foi confiscado como um objeto pela Fazenda Real. Condenado a trabalhar no serviço de extração como galego. Isso é uma questão interessante, né? O direito, inclusive, colocava as pessoas como meio máquina, meio mercadoria, mas nunca como pessoa. Os escravos, né? De caráter altivo, e não podendo suportar a pena que o obrigaram a trabalhar de calceta, um dia limou os ferros, conseguiu iludir a vigilância dos guardas, fugiu do serviço e atirou-se à vida de garimpeiro. Sucedeu que os outros escravos, também condenados, imitassem seu exemplo. Reuniram-se e Isidoro constituiu-se chefe de uma tropa de garimpeiros escravos. Entretinha frequentes comunicações com pessoas importantes do Tijuco que lhe compravam os diamantes que extraía. Câmara foi o mais acérrimo perseguidor de Isidoro, ainda mais que João Inácio. Declarou-lhe uma guerra encarniçada, dissimulou patrulhas por toda parte, bateu em diferentes lugares e empregou os meios de sedução, ameaças, violência com as pessoas que supunham protegê-lo. Isidoro, porém, sempre conseguia pôr-se a salvo de suas perseguições, já resistindo com a força, já por traças contaminadas, contaminando-lhes os planos bem combinados. Assalto de improviso por grande número de pedestres da intendência, resistiu só e valorosamente por muito tempo até cair ferido por 3 balas. Então o prenderam e ainda o maltrataram, espancaram, feriram como se tratassem de um animal bravio. Isidoro, com as carnes rasgadas e mal podendo sustar-se, é levado à tortura. Em público, defronte da porta da cadeia, foi amarrado a uma escada com os membros estirados e movimentos tolhidos. 2 pedestres começaram a açoitá-lo com bacalhaus. Logo as carnes se rasgaram, o sangue salpica e abrem-se as feridas ainda não cicatrizadas. Foi recolhido à prisão. Alguns dias depois, sentindo aproximar-se de seus últimos momentos, declarou que queria falar com o intendente, queria fazer-lhe uma revelação. Quis falar, tentou erguer-se, mas já era chegada a sua hora e caiu morto. Isidoro, depois de morto, foi venerado como um santo. Hoje ainda se diz Isidoro, o Mártir. Para quem quiser, João Felício dos Santos, Memórias do Distrito Diamantino, tá? Pela editora Castilho. Não era apenas os quilombolas que tinham o corpo mutilado e espancado pela força da repressão escravista. Vamos dar, no particular, alguns exemplos elucidativos. No Monitor de 5 de julho de 1846, o padeiro francês Constantino Labousse anunciou que lhe fugira o escravo Gonçalo de Nação Cabinda, de 25 anos, com uma orelha cortada e muitos sinais de chicote nas costas. No mesmo jornal, lia-se o anúncio seguinte. Fugiram 2 escravos a Caetano Dias da Silva, da vila de Itapemirim, os quais estavam na fazenda do Limão. Um se chama Manuel Paulo e tem ambas as pás dos ombros pelas costas, a seguinte marca, CDs, entrelaçados. O outro, de nome Luciano, tem a mesma marca nas 2 apás, SIC. E em ambos os peitos, dá-se R$25 das alvíceras a quem os pegar. Ainda no Monitor, de 15 de julho de 1848, o inglês Alexandre Davidson anunciou o escravo que lhe fugira, marcado com 3 letras no braço direito, de livro do Júlio Freidich, Subsídios para a História do Campo de Goitacazes. Como vemos, o corpo do escravo era equiparado aos animais violentos,
dos animais, violentado, mutilado e espancado até a morte. Somente através do espírito da rebeldia, da luta e da reelaboração das comunidades livres, ele conseguia a sua reumanização. O maior grau de humanidade que o escravo achava era onde? Na luta, na rebeldia. Na tentativa de emancipação. Saca? Do alvará da colônia aos anúncios dos jornais, eles eram ferrados e tratados como gado. E assim se encerra este capítulo. Perguntas, opiniões, mensagens, qualquer coisa agora, família. Antes de tudo, queria lembrar que vocês podem seguir nossas redes sociais em @morcego_, Marcos_, que Insta, Twitter, Ticoteco. A gente tem um podcast chamado Caverna do Morcego também. Vai na sua plataforma preferida de streaming e ouça lá, Caverna do Morcego. Se você quiser fortalecer o projeto, curtir o que a gente tá fazendo aqui, apoia.se/Caverna Morcego ou pix mpbl9531@gmail.com. Também temos o QR Code. Enfim, qualquer coisa é só comandar qualquer coisa no chat que vai aparecer aí pra vocês. É isso, Poeta Grill. Clóvis Moura é foda. Ele é um dos principais pensadores que a gente tem atualmente, tá ligado? E é bizarro o quão longe a gente tá da obra dele, no sentido de que poucos coletivos e grupos realmente estudam Clóvis Moura, e quando estudam, é um livro dele. Mas ele não tem que ser estudado só porque, tipo, vamos estudar a teoria de Clóvis Moura, mas vamos estudar os pontos factuais, históricos que o Clóvis Moura apresenta, pra gente estudar a história do Brasil, pra gente entender o modo de produção e a passagem dele pro capitalismo, pra gente efetivamente conseguir fazer uma proposta concreta de superação, tá ligado? Essa fita, a gente conseguir ir além, saca? Minha faculdade de Sociologia não traz Clóvis Moura, não traz Florestan Fernandes, tá ligado? O que você acha sobre Gilberto Freire? O que eu acho dele é a mesma opinião que o Florestan e o Clóvis Moura pontuam, né? Enfim, ele é um racista, e o Alisson Mascaro também, que traz uma teoria, que é uma teoria utilizada pela elite, ou seja, ele está a serviço da elite, tá ligado? Inclusive ele tem ligação com grupos racistas, grupos nazistas e por aí vai. Só que a leitura que ele faz de Brasil é uma leitura que é a leitura das elites. É isso que eu falo. E se liga, essa é a grande questão que eu quero trazer aqui nas leituras, né? Ao invés da gente discutir, por exemplo, tal pessoa que segue uma linha do Gilberto Freire, como, por exemplo, o cara que estava trabalhando lá na frente do Instituto Palmares, né? Pra que a gente vai ler ele, ouvir aquele cara falando, sendo que a gente pode ir na própria teoria, tá ligado? Sem dar um palco, sem precisar ficar debochando dele, mas pra realmente entender o que era essa teoria e como ela se consolida, saca? Essa é a fita que eu quero trazer aqui. Na escola ele é muito estudado. Essa é a questão. Mano, assim, eu faço sociais, na maior faculdade da América Latina, a gente não lê Florestan Fernandes nem Clóvis Moura. Por quê? Porque a sociologia é crítica. A sociologia crítica não é permitida dentro desses espaços. Sérgio Camargo, muito obrigado, camarada Amanda. Eu sou péssimo com nome, tá, família? Eu lembro o que a pessoa faz, onde morou, onde nasceu mãe, onde nasceu pai, não sei o que, nome. Esquece. Nome não é comigo. Que bizarro, o maior sociólogo brasileiro não é estudado na maior faculdade do BR. É isso. Não, e assim, é muito louco pensar que, por exemplo, o Florestan Fernandes ele chegou a ser professor da USP, tá ligado? Então, a grande questão da USP, em específico da USP, é porque a pessoa não precisa ser negra, tá ligado? Ela só precisa ser contra a elite. Se ela é contra a elite, ela não vai ser estudada. É isso. Qualquer pessoa que seja contra a elite não vai ser estudada. É muito comum, por exemplo, quando um professor ele dá um trabalho que ele não explica se você pode ser crítico ou não, a gente se pergunta no grupo, será que se eu falar sobre marxismo, sobre revolução e não sei o que, o professor vai tirar minha nota? Porque a gente não sabe. Porque meio que isso não é pautado. Saca? O pensamento crítico é tirado da universidade. Saca? E é muito brutal você olhar e você falar, cara, a gente está estudando política comparada no institucionalismo. A gente está estudando as eleições a partir da Primeira República. Só que a gente não estuda qual era a dinâmica social nessa Primeira República. Saca? Tá, a gente tá falando da Primeira República. Na Primeira República, tantos por cento da população votava, tantos por cento estava fora, a maioria era analfabeto e tal, não sei o quê.
Tá, mas o que isso quer dizer? Tá ligado? E a galera que não vota, por que não votava? O que aconteceu? A gente já não tá falando de fim de abolição da escravatura, a gente não tem essa discussão numa faculdade. Tem alguns professores que salvam, com certeza. Só que, assim, na Unicamp, o UNB, o FRJ tem mais. Na USP, enfim, a gente tem um professor que deveria salvar, que é um escroto do caralho. E os outros dois que salvam pararam de dar aula, eles não estão dando mais aula obrigatória. Porque o planejamento que a faculdade institui como principal é um planejamento liberal. E é isso. É osso, família, é osso. Mas, família, já são 11h30, tá ligado? Enfim, a gente já ficou quase 1h30 aqui trocando uma ideia. Eu acho que eu vou nessa, tá? Vou ver se tem alguém online pra fazer uma raid. É isso e não tá nada bem, tá horrível. Muito pelo contrário, tá péssimo. Assim, deplorável, triste. Lembrando, você que ainda não segue aqui o podcast, sigam aqui, por favor, tá ligado? Dá o follow aí. Você que tem Amazon Prime, você pode se inscrever e fortalecer a gente, mano. Sem ter que gastar nada, sabia? É isso. Eu estudo direito, já sabe, né? O liberalismo grande no ramo. Eu tô ligado, tô ligado. Juram que é o USP de esquerda. A aula mais de esquerda que eu tive foi do Alisson Mascaro, que ele não dá aula nem no meu campus, velho. Tá ligado? Eu que agradeço a presença de vocês, camarada. Agora fica a questão, vocês querem ir pro Telefonemas ou pro Preto e Nerd? Eu acho que eu vou andar pro Telefonemas porque tá com menos gente, tá? Pode ser? Deixa eu só abrir aqui pra ver se eles estão realmente online. Vou mandar a raid pra lá, tá? Então quem ficar, quem puder dar pelo menos uma força e passar lá pelo menos pra dar um oi aí, dar uma moral, seguir a galera, tá ligado? Vai estar ajudando aí a galera da comunicação. Eu vou só colocar na tela final, vou ver se eu consigo colocar a música dessa vez e enquanto a raid acontece, tá? Mas já vocês vão estar lá. Um grande beijo, família. Meu Deus, o que eu fiz? Ah tá, eu cliquei no bagulho errado aqui. Pronto. Vamos lá. Não saiam, hein? Não saiam.